Deus abençoe a sua vida de uma maneira maravilhosa. Nós estamos reunidos aqui nesta manhã para comemorarmos, celebrarmos a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Isto diz muito, não fala pouco, não fala muito. Então eu quero, por que fala muito? Porque a ressurreição do Senhor é a razão de sermos o que somos, de estarmos aqui, de termos a fé que nós temos, as pregações que nós fazemos, o valor que tem tudo isso. Nada teria sentido se Jesus não tivesse ressuscitado. Tudo seria em vão. Então tudo que Jesus fez, desde que ele deixou o céu, veio a esta terra em forma humana, habitou entre nós, cheio de graça e verdade, foi tentado pelo diabo em todas as coisas e chegou à cruz, crucificado, morto, sepultado, ele ressuscitou. Então hoje a nossa fé tem valor, a nossa salvação tem valor, porque são coisas garantidas. Existe o selo da vitória. Então nós podemos louvar o Senhor de uma maneira extraordinária, porque o valor de tudo isso está na ressurreição de Jesus. Então eu convido você para celebrar como você nunca celebrou na sua vida. Esta é uma oportunidade única, porque à noite nós já não sabemos o que vai acontecer, mas agora de manhã sim. E louvado seja Deus por sua vida neste lugar. Vamos adorar a Deus em espírito e em verdade. Amém, meus irmãos? Aleluia. Abra a sua Bíblia, por favor, em João capítulo 20. João capítulo 20. Outros evangelhos nos falam da ressurreição de Jesus, mas eu gosto desse texto de João. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro. O nosso culto de ressurreição já está claro, né? Mas eles foram no sepulcro, ainda de madrugada, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e a outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu ainda mais apressadamente do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro, e abaixando-se viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, porque ainda não sabiam a Escritura, que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. E aí Jesus começa a aparecer aos seus discípulos. Apareceu a Maria Madalena, aparece a Tomé, e aí, no primeiro dia da semana, ele começa a aparecer aos seus discípulos até a sua ascensão aos céus.
E graças a Deus por isso. Nós vamos louvar o Senhor de uma maneira com hinos propícios à ressurreição. Mas eu gostaria de cantar um hino que parece que não tem nada a ver com a ressurreição, mas esse hino só faz sentido porque houve a ressurreição. Então eu quero convidar você para cantarmos: o Senhor da sempre está clamando, quem quer ir por mim a procurar? Almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Por favor, é o hino 210. Feche os seus olhos, por favor. Querido e amado Deus, este é um momento solene, mas também alegre, vivo, extraordinário. É um momento ímpar nas nossas vidas, singular, é um momento único, porque não sabemos se teremos uma outra oportunidade. E por isso, Senhor, a cada oportunidade queremos fazer o melhor, dar o melhor, pensar o melhor, sentir o melhor e falar o melhor. Muito obrigado pelos teus filhos que se dispuseram e vieram a este lugar. Já se encontram aqui para te adorar em espírito e em verdade. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, mas acima de tudo, recebe o nosso temor e recebe, Senhor, a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém. O Senhor da sempre está chamando, quem quer ir por mim a procurar, almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Para
Senhor, que queremos sempre te ouvir. Mas não só queremos te ouvir, mas prepara o nosso coração para te ouvir. Porque o Senhor está falando, tem falado. Mas nós não queremos ficar sem ouvir a tua voz. Queremos ouvir a tua voz. A voz, Senhor, que quebranta os corações. A voz que direciona. A voz que instrui. A voz que alimenta. A voz que encoraja. A voz que fortalece, Senhor. É isto que nós queremos. Estar ao teu lado, meu Deus. Senhor, humildemente. Importa que nós diminuamos e que tu cresças. Espírito Santo, gera neste momento um temor, gera neste momento uma entrega, gera neste momento uma submissão, gera neste momento uma adoração ao Senhor nosso Deus, que é único, que merece toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há. Apacenta
dizer juntos: Jesus ressuscitou. E por isso, a minha fé tem valor. Nas coisas que eu acredito, tem valor. Porque Jesus ressuscitou. E não há outro igual ao Senhor. Meu querido irmão, muitas religiões estão fundamentadas em filosofias, ensinamentos até, usam a Bíblia, escrevem a respeito das coisas de Deus, mas possuem, e muitas religiões estão fundamentadas exatamente em crenças de pessoas que existiram, mas que não puderam ressuscitar. Buda foi um deles. O sepulcro dele está selado. Há peregrinações a um sepulcro selado. Maomé, o sepulcro dele está selado. Existem peregrinações, mas o profeta não ressuscitou. Confúcio, o sepulcro dele está selado, e muitos outros. As mulheres, ainda escuro, existe o testemunho de João, que se apressaram a ir ao sepulcro, e quando viram o sepulcro de Jesus, não estava mais selado. Havia quebrado o selo, a pedra tinha sido removida do seu lugar. E aquela pedra não poderia ser removida pelos homens. Era uma pedra maciça. E os homens que estavam ali não tinham força suficiente para remover. Mas o mesmo poder que ressuscitou Jesus foi o mesmo poder que removeu aquela pedra. Os romanos tentaram abafar. Os romanos tentaram esconder. Mas não foi possível, nem é possível. A alegria existe em nosso coração. Porque Jesus ressuscitou. Por quê? Jesus ressuscitou. Vamos celebrar. Por quê? Jesus ressuscitou. Vamos celebrar? Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Vamos aplaudir.
essa ressurreição de Jesus. A Deus toda a glória, a Deus toda a glória.
Ninguém? Só quero ouvir o pastor. Então eu não sou egoísta, eu quero compartilhar com o nosso presbítero. Depois o nosso presbítero Ronaldo vai orar depois por nós. Presbítero Ronaldo, por favor. A paz do Senhor Jesus. Amém. Quem está acordado, diga amém. Amém. Hoje nós estamos festejando a ressurreição de Jesus Cristo e esse acontecimento ele foi marcante na vida dos discípulos, tanto que mudou toda a maneira dos discípulos encararem a fé e a vida deles que eles tinham com Deus. Nós temos que olhar para a Bíblia e entender o que é ressurreição e para que ressurreição. A palavra ressurreição ela significa levantado dentre os mortos. Levantado dentre os mortos. E como que Jesus vai ser levantado dentre os mortos? A Bíblia diz que essa ressurreição, a ressurreição de Jesus, ela vai ser uma ressurreição modelo, ela vai ser uma ressurreição padrão da nossa ressurreição. Amém? Então, quando queremos ver o que vai ser a nossa ressurreição, nós temos que olhar para a ressurreição de Jesus. A primeira coisa que nós temos que entender é que essa ressurreição de Jesus, esse levantar dentre os mortos de Jesus, vai ser uma ressurreição do corpo, uma ressurreição física. Em Filipenses capítulo 3, versículo 20, vai dizer assim: a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o qual transformará o nosso corpo abatido, o nosso corpo de humilhação, conforme o seu corpo, segundo o eficaz poder que tem de sujeitar a si todas as coisas. Então a ressurreição do nosso corpo será a ressurreição baseada no corpo de Jesus. Em 1 João capítulo 3, versículo 1, vai dizer mais ou menos assim: vede com grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados de filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus, ele continua. Não sabemos como ele é, Jesus, mas sabemos que quando ele se manifestar, nós seremos semelhantes a ele. Não vamos ser Deus, mas nós vamos ter um corpo ressurreto semelhante ao de Jesus. Semelhante ao de Jesus. Uma coisa que nós não podemos confundir nunca, que ressurreição não é reencarnação. Ressurreição não é reencarnação. Jesus, quando voltou à vida, ele não voltou numa forma de espírito. Ele não era um fantasma. Jesus não era um fantasma. Jesus, ele ressuscitou num corpo glorificado. Tanto esse corpo glorificado possuía algumas qualidades que nós ainda que não passamos pelo processo da ressurreição ainda não temos. Era um corpo físico glorificado que tinha capacidade de passar pela parede e assim vai. Mas Jesus era um corpo. E quando ele vai se apresentar aos seus discípulos, eles vão ficar meio atônitos, mas ele vai falar: olha aqui as marcas. E outra coisa, tem alguma coisa para comer aí? Ele vai se assentar e vai se alimentar juntamente com os seus discípulos. Então a ressurreição é isso, é a vida
manhã para nós. Que também, a exemplo do que acontece com Jesus, nós também precisamos ter um objetivo. A grande pergunta, ou uma das grandes perguntas da nossa vida, na área espiritual, é saber qual é o nosso objetivo diante de Deus. O que estamos fazendo aqui? Aonde pretendemos chegar? Aonde você pretende chegar na tua fé? Aonde você pretende? Porque uma vida ela não pode ser uma vida sem objetivo. A Bíblia vai ensinar isso. Que Deus vai trabalhar não de maneira vaga, não de uma maneira sem projetar, sem analisar, sem pensar. Deus não vai estar fazendo algo de bobeira. E às vezes a gente não compreende que a nossa vida tem que trilhar isso, o objetivo de vida. Qual é o teu objetivo? O que você quer aqui? Às vezes as pessoas, por não ter definido isso, elas vacilam durante a sua caminhada da fé. Você está aqui, irmãos. Você conheceu a Jesus porque você um dia vai morar no céu. E a Bíblia diz que você está no processo de aperfeiçoamento aqui na terra. E você tem que agir de modo a cooperar com essa transformação diária que Deus está fazendo na tua vida. A Bíblia vai falar o quê? Que nós somos transformados de glória em glória, como pelo Senhor do Espírito. E é
natural. Eis que o semeador saiu a semear. Uma parte da semente caiu à beira do caminho e vieram as aves do céu e arrebataram a semente. Outra parte caiu em meio aos pedregais. E essa semente logo brotou, mas como não tinha uma raiz profunda, o sol veio e a queimou. E outra parte caiu entre os espinhos e cresceu junto com isso. E os espinhos cresceram mais e a sufocaram. E outra parte caiu no lugar que deu fruto. Então, caiu entre os pedregais. Quando você recebeu a palavra de Deus na tua vida tão firme, a gente provou daquele primeiro amor, daquela coisa gostosa que é servir a Deus, e você já está notando que o teu ânimo já não é mais o mesmo. Você vai dizer: eu passei por algumas experiências amargas, e isso eu entendo que é assim, mas você não deve deixar que essas experiências amargas te tirem do caminho e que te levem para um lugar de perdição. Não pode acontecer dessa forma. A outra parte caiu entre os espinhos. Significa que os cuidados deste mundo sufocaram a semente do Evangelho, da palavra de Deus no coração das pessoas. Muitas pessoas hoje estão vivendo de maneira que a sua fé em Deus está sendo sufocada. Vive um sufoco na fé. Vive sente-se pressionado. E está regredindo. A Bíblia diz: o meu justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Mas nós não somos, diz os escritores de Hebreus, daqueles que retrocedem para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Creem para a conservação da alma. Então Jesus ele vai ressuscitar. Essa ressurreição não é uma ressurreição física, no corpo glorificado. Ele tem um objetivo: a nossa justificação. A Bíblia vai dizer em Efésios capítulo 1, versículo 3: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Qual é o grande problema nosso? É quando nós não conseguimos enxergar esta verdade exposta nas Escrituras, e que essa verdade ela não consegue causar um impacto dentro do nosso coração suficiente para que a nossa vida tome o direcionamento que Deus deseja para ela. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Para algumas pessoas esse fato não vai fazer diferença. Mas eu quero dizer para os homens, que para os homens de Deus, os discípulos, esse fato fez uma enorme diferença. Mudou a vida deles completamente. O fato deles verem Jesus após a ressurreição, conversarem com Ele, tocarem nele, mudou a vida deles de uma forma que eles saíram dispostos a enfrentar tudo, e a passar por tudo, e a aguentar tudo, por causa daquele que ressuscitou dentre os mortos. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aquele todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Não morrerá eternamente. Jesus Cristo ressurreta.
uma vida sem vigor na fé, sem estar com força, com determinação, com ímpeto na presença de Deus, ela não vai sobreviver às demandas, às guerras, às batalhas pessoais que cada um tem para travar, pelo processo que nós temos que passar, não vai sobreviver. Mas uma coisa a Bíblia nos diz: e não vem sobre vós tentação, que não fosse humana, mas o Senhor não vos deixará tentar acima do que podereis. Isso que está acontecendo com você é café pequeno diante da força que Deus está te dando. Deus já te deu força para você lutar e para você vencer e para você conquistar, porque se isso não fosse verdade, Ele não deixaria. Então, independente do que você esteja passando, você já é habilitado pelo Senhor a ter vitória nessa circunstância difícil. É isso que nós precisamos entender. Qual é o objetivo dessa ressurreição? Olha, Jesus, como eu disse no princípio, ele vai falar de testemunhos dados sobre ele. Mas o grande testemunho que foi dado, pelo menos para os apóstolos, foi ter visto Jesus Cristo vivo. Em Romanos capítulo 1, vai dizer o seguinte: o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido, por intermédio dos seus profetas, através das sagradas Escrituras, com respeito ao seu Filho, Jesus, o qual foi demonstrado Filho de Deus com poder, através da ressurreição. A ressurreição foi um fator decisivo para os discípulos, para atestar Jesus. Como o pastor disse aqui, muitos líderes de religião, eles chegaram no túmulo e no túmulo permaneceram. Mas Jesus ressuscitou. Não por causa dele mesmo, mas por causa de você que está aqui nesta manhã. A Bíblia vai dizer, mas que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. É por isso que nós insistimos em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11, em que não haja nenhum outro fundamento de fé para nós. Em nenhum outro há salvação, está escrito em Atos. Porque nenhum outro nome foi dado ao homem pela qual importa que sejamos salvos. Não existe um outro Salvador. Jesus é o caminho à presença de Deus. Ele é a verdade revelada. E Ele é o caminho para a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por Jesus. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou nossas doenças. E o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelos seus ferimentos, pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas, perdidos. Mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. E nós olhávamos para Ele, e nenhuma beleza víamos para que os desejassem. Ele foi ferido
ele só deve ser, ele não é o que deveria ser. Não é possível, não é possível. Os islâmicos têm uma dificuldade com o sofrimento de Jesus. Eles dizem, um homem, um profeta de Deus nunca passaria por uma humilhação dessa, a morte de Deus. A Bíblia vai dizer, eles dizem que ele tem uma dificuldade em que um homem de Deus passe por aquilo. Então, se Jesus era o homem de Deus, então eles vão criar um monte de saídas para dizer que Jesus não morreu na cruz, porque aquilo era uma desonra tremenda. Mas a Bíblia diz que Jesus, sendo em forma de Deus, não tendo como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se humilhou, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E é isso que nós estamos fazendo. É esse Jesus que nós estamos glorificando. É esse caminho para Deus tão precioso, tão precioso, tão precioso. Como eu estava dizendo, em Isaías 53, vai dizer assim: olha, esse homem que está sofrendo tanto, que ele deve estar pagando os seus próprios pecados. Não é possível. Não é possível. Deus mesmo deve estar castigando esse homem. Inversão de valores. Nós temos que tomar cuidado, irmãos, para essa questão de inversão de valores. A Bíblia diz: ai daqueles que olham para o mal e chamam o mal de bem. Olha, ai daqueles que olham para o bem e chamam o mal. Hoje nós estamos numa sociedade com os valores morais, éticos, totalmente invertidos. E uma verdade é essa: se você quiser agradar o mundo, você acaba desagradando a Deus. Você está no contramão de um sistema que está falido, mas que luta para sobreviver. De um sistema que está podre, mas luta para sobreviver. Inversão de valores. Inversão de valores. Rótulos, Romanos 12. Pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação de vossa mente, para que experimenteis. Vamos prestar atenção no culto. Muita risada. Rótulos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício santo, justo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e por fim perfeita a vontade de Deus. Nesse processo, você coopera ativamente. Ativamente. Você deve se permitir transformar, dando espaço na tua vida para que a palavra de Deus te transforme, dando espaço na tua vida para que a palavra de Deus te ressuscite. Te ressuscite. E nesta manhã, que o Jesus ressurreto, aquele que está escrito em Mateus 28, este é dado todo o poder nos céus e na terra, que ele seja tão forte como na realidade ele é.
sede sóbrio e vigiai, pois o diabo anda em vosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Em Apocalipse a Bíblia vai dizer: ao vencedor, várias vezes ao vencedor. Em Efésios capítulo 6, versículo 10, o apóstolo Paulo vai dizer: porque a nossa luta não é contra a carne e não é contra o sangue. A nossa luta. O mundo é vítima do mal, mas o crente ele é liberto para lutar contra o mal. Muitas pessoas aceitam o mal das suas vidas e não reagem. Eles aceitam ser influenciados passivamente, não tomam uma postura e acabam passando por um sofrimento desnecessário. Nós temos que agir. Como que nós vamos agir? Como nós vamos agir? Agir de acordo com a palavra. A fé é simples, irmãos. Fé é você conhecer a palavra de Deus e praticar. Chove, faz sol. Chove, conheceu a palavra, praticou a palavra. Deus diz: vai para a direita, você vai para a direita. Deus diz: olha, momento de parar, pare. É isso, simplesmente é isso daí. Às vezes nós complicamos um pouquinho, porque a vida cristã não é para o homem que faz o que quer, mas sim para o homem, para a mulher que faz o que Jesus Cristo quer. Você já sabe o que Jesus quer para a tua vida? Você já se preocupou e foi atrás disso daí? Porque há um Senhor ressurreto. Ora, ainda nos declaramos por palavra do Senhor. Nós, os que ficarmos vivos, de modo algum precederemos os que dormem, porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra que ordem, ouvindo a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com o Senhor nos ares. Consolai-vos uns aos outros com essa palavra. Igreja, o teu Senhor vive. E isso deve fazer uma enorme diferença na tua vida. Amém? Os discípulos, vou citar alguns versículos para a gente ornamentar um pouquinho. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição no nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse às nações por intermédio de Jesus, a fim de que pela fé recebêssemos o Espírito prometido. O Espírito do Senhor já está em você. Vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de recebêssemos a adoção, benefícios, o dom da justiça. Aquilo que aconteceu com Abraão no passado passa a ser agora parte da nossa vida. Como por um homem, lá em Adão entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Por isso todos pecaram em Adão. Agora em Jesus Cristo nós vamos receber o dom da justiça. Nós somos agora herdeiros de Deus. Somos agora reconciliados com Deus. Adotados, reconciliados, resgatados, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para dar a sua vida em resgate, como preço para o livramento. A ressurreição é quando esse preço é pago. Esse preço foi pago.
ressurreição, a vitória de Jesus sobre a morte foi a tua vitória. A ressurreição de Jesus Cristo foi a confirmação da tua ressurreição, da tua adoção. Resgate. E que Deus nos abençoe. Amém. Passando para o pastor Gessival. Glória a Deus. Obrigado, presbítero Marcos. Queridos, Deus nos abençoe. Estamos quase concluindo o nosso culto. Nosso presbítero Daniel vai cantar Não Se Pode Matar o Crente. E nós falamos sinceramente, mas é o crente. É maravilhoso, é maravilhoso, é maravilhoso Jesus. 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 Glória a Deus. Amém. A paz do Senhor, amém, queridos? Amém. Ressuscitou o Senhor. Amém. E por isso nós estamos alegres. Porque Cristo vive em nós, se manifesta-se em nosso meio, trazendo libertação, curas, orientando-nos, nos guardando. E se nós for haver oportunidade para ouvir testemunho do que o Senhor tem feito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Milagres aconteceram em nossas vidas. Todos temos um testemunho para contar da manifestação do Senhor em nossa vida, porque o Senhor diz: eu estarei no meio de vós e vou manifestar a vocês. E nesta manhã o Senhor está aqui conosco, porque nós estamos louvando e celebrando o seu santo e glorioso nome. Amém? A semente não pode morrer. Um crente não morre jamais. Se plantado na terra, ressurge no céu, e eternamente veremos a face do Senhor. Glória a Deus. Não se pode matar a semente germina, ela não morrerá, nem se perde no chão, se alguém a pisar, destruindo o jardim, ela
permanece. Hoje à noite, você é o nosso convidado. A partir das 19h30, nós teremos o nosso culto de louvor, de adoração. E hoje, vocês devem ter estranhado esse tanto de preto aqui plástico preto aqui na frente, né, queridos, as janelas fechadas, é assim mesmo. E vamos fechar mais, porque faz parte de hoje à noite. Bem, terça-feira você já não vê mais isso, mas hoje à noite você vai ver. E vai ver porque faz parte daquilo que nossas crianças, elas prepararam com muito carinho uma mensagem sobre a Páscoa. E eu quero agradecer ao departamento infantil, todos os professores, todos os pais e a liderança do nosso departamento infantil, que ensaiar adulto não é fácil, jovem não é fácil. Ensaiar criança é a melhor coisa do mundo. É a melhor coisa do mundo. Não é trabalho, não. É a melhor coisa. Vocês pensaram que era mais fácil o adulto? Não. Criança também é uma bênção você ensaiar. Então, muito obrigado para o seu filho. Seu filho é uma bênção. O seu neto é uma bênção. O seu sobrinho é uma bênção. E se você ainda não investiu na vida de uma criança, invista. Traga, porque não existe coisa melhor. Lugar de criança é na igreja. Lugar de criança é na igreja. Então nós vamos encerrar o nosso culto. Eu quero agradecer os nossos visitantes com muito carinho. Eu quero agradecer o Anthony, que é bom revê-lo, em nome de Jesus. O Anthony, essa casa também é dele, mas nós te louvamos, louvamos a Deus por sua vida, que você é membro também. Muito obrigado pela sua disposição. Você deixou a sua cama, a sua casa e veio celebrar a ressurreição do Senhor. Que Deus te abençoe, te dê graça e força e que você viva sempre na alegria do Senhor Jesus. Nós vamos, depois daqui, ali no salão social, nós vamos participar do café da manhã que a igreja vai oferecer para você. É uma coisa simples, mas a igreja tem muito carinho, muito gosto em oferecer para você um café da manhã. Não é aquele café da manhã que você está acostumado em sua casa. Eu também não sei qual. Mas é um café da manhã. E acima de tudo, eu quero aproveitar para que você e eu nos confraternizemos. Possamos não ir embora. Que fiquemos ali conversando um pouquinho. Eu cumprimentando o irmão. Que bom estarmos aqui. Jesus ressuscitou, celebrando a vitória. É bom estarmos aqui em nome de Jesus. Então eu quero pedir ao nosso querido Ismael que deixe aberto a parte de cima, porque eu quero convidar você que nunca foi lá em cima. Até o dia 15 nós queremos concluir toda a nossa obra aqui, para inaugurar nos dias 27 e 28 de abril, com a graça de Deus. Então você não é obrigado, você está sendo convidado, se você quiser, a subir a escada, a conhecer a igreja infantil, as salas, os banheiros, tudo que foi construído ali. Então você, se quiser conhecer, pode subir, você que nunca foi lá em cima. E nós, ali no salão social, amanhã até o fim da semana, estamos terminando o teto. Então tudo está sendo concluído. Deus abençoe. Vamos ficar em pé. O presbítero Ronaldo vai orar encerrando o nosso povo. Por favor. Pai do Senhor, irmãos. Feche os seus olhos, abre o seu coração e vamos agradecer a Deus por essa oportunidade maravilhosa dessa noite. Senhor querido, Deus amado, Deus da glória, Deus de poder. Como é bom, Senhor, poder estar aqui neste lugar, Senhor. Como é bom, Senhor, ter realmente, ó Deus eterno, Pai, nossas vidas nas tuas mãos, Senhor. Como é bom, Pai, poder realmente, ó Pai, com todo o fôlego de vida, Senhor, que tu, ó Deus, nos permite, ó Pai, expressar, Senhor, perto, ó
trabalho no Ministério das Artes. Deus abençoe a vida de vocês. De uma maneira voluntária, vocês têm alimentado os cultos de adoração ao Senhor. E pelo testemunho que nós damos sempre a Jesus. Senhor, nós celebramos a tua presença. Muito obrigado pelos irmãos que vieram, dispuseram seus corações para celebrar o Senhor. E ao encerrar este momento de culto aqui nesta manhã, nós já queremos apresentar e agradecermos ao Senhor o alimento que o Senhor nos dará como café da manhã. Obrigado pelas mãos que prepararam. Obrigado pela igreja que nos oferece esse café. Em nome de Jesus, que o teu povo seja abençoado e edificado também ali na confraternização. E todos nós iremos testemunhar a obra que foi feita, está sendo concluída na parte de cima e na parte de baixo do novo prédio. Em nome de Jesus, irmão, e o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, as consolações do Espírito Santo, seja com cada uma nesta manhã, hoje e por todo sempre.